Na aula de hoje daremos continuidade ao multiprocessamento no ASP32. Para isso iremos precisar de duas placas Shield de botão, dois cabos RJ11 e uma placa de programação EduTech Core. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal EduTech Blocks. Eu sou o Fernando Morse. Na aula de hoje iremos dar continuidade à aula de multiprocessamento no ASP32. Vamos ver nossas funções de teste core, tais como tick count, nome da tarefa, core ID e prioridade de tarefa. Antes de iniciarmos a programação de multiprocessamento, vamos à montagem do hardware. Vamos realizar a montagem das nossas duas placas Shield de push button. Para isso, conectamos o nosso cabo RJ11 na placa Shield de push button e depois conectamos na nossa placa de programação. Iremos repetir a mesma funcionalidade para a nossa outra placa de push button. Conectamos na placa de push button, depois conectamos na placa de programação. Pronto, placa preparada para o funcionamento. Nesta aula, iremos aprender a utilizar os seguintes comandos. Func, que retorna o nome da tarefa onde ela está associada. Xport, getCoreID, que retorna o ID do core onde a tarefa está configurada para ser executada, que poderá ser o ProCPU ou Core 0 e a PPCU ou Core 1. Temos também o XTask Priority Get, que retorna a prioridade da tarefa. O XGetTickCount, que retorna o contador de ticks desde que a tarefa foi executada. E o VTask Priority Set, que modifica a prioridade da tarefa. Iremos carregar o nosso terceiro exemplo. Para isso, vá para o menu superior, opção IDE e abrir XML. Iremos carregar o arquivo Task Prioridade. Agora vamos entender o código do projeto Task Prioridade. No setup, iremos configurar o display ST7735, essa da placa 1.1. Vamos deixar nossa configuração de display na cor de fundo azul marinho e orientação panorama. Ainda no setup também criamos as duas handles para os nossos dois processos que nós estamos criando, ou seja, o handle task A e handle task B. Ainda no setup criamos também variáveis para conter os dados de ticket count, function name, core ID e task priority para as tarefas A e B. Na área de loop, iremos definir os blocos de configurar texto para exibir os dados de ticket count, function name, core ID e task priority para as tarefas A e B. No bloco de criar tarefa para a tarefa task A, vamos modificar as variáveis. No bloco de comando, modificar a variável function name com o resultado. No bloco de criar tarefa para a task A, vamos utilizar o bloco de comando modificar variável, que vamos modificar a variável para function name A, onde nós vamos colocar o nome da tarefa. Lembrando que esses dois blocos de comando, modificar variável para function name A e modificar variável para core ID A, eles estão fora da minha estrutura de loop. Por quê? Aqui é como se fosse o nosso setup que nós já falamos na aula anterior. Por quê? Porque tanto function name como core ID, eles não serão alterados. Então basta que modifique a minha variável apenas uma vez. Então para isso eu deixo ele fora da minha estrutura de loop. Dentro da estrutura do loop da nossa tarefa task A, nós vamos colocar um botão que estará conectado na porta A da nossa placa de programação. Se o botão for pressionado, executaremos os dois blocos de comandos de API Task Core. O primeiro será para mudar a prioridade da tarefa, para o handle A, e o segundo para mudar a prioridade da tarefa para o handle B. A minha prioridade da task A está iniciando em 0 e também da minha task B também está iniciando em 0. Pressionar o botão A, a prioridade da minha tarefa A vai para 4 e a minha prioridade da minha tarefa B para 1. E vou modificar as mesmas variáveis de Task Priority e Ticket Count. Por que essas estão dentro do loop? Porque toda vez que eu pressionar o botão, vai haver a mudança da minha prioridade. E a mesma coisa para o Ticket Count, porque o Ticket Count, toda vez que ele entra aqui, ele vai fazendo uma contagem, então vai incrementando o ticket count. E aqui ele faz o quê? Ele liga o LED azul e o meu task delay aqui será de 1500 milissegundos, 1,5 segundo que ficará bloqueado a minha tarefa A. Agora na minha tarefa B, eu teria a mesma coisa para function name e para core ID B, ficarão fora da minha área de loop. Aqui no caso, o meu botão associado à minha porta B da placa de programação, quando pressionado, ele vai executar também blocos de comandos de API Task Core de mudança de prioridade. Nesse caso, o meu handle task B, que é a minha tarefa B, vai passar para a prioridade 4. E a minha tarefa A vai mudar para a prioridade 1. Aqui eu faço a atualização da minha variável e também do meu ticket count. E aqui dentro da minha tarefa B, o LED será aceso na cor vermelha e eu terei o quê? Um VTask delay de 1000 milissegundos, ou seja, ficará bloqueado por 1 segundo. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos compilar e gravar o firmware para que nós vejamos a execução desse nosso projeto. Agora que o nosso filme já foi gravado, está na hora de testarmos o nosso projeto Task Prioridade. Podemos verificar que as duas tarefas estão sendo executadas e os LEDs vermelho e azul estão sendo ligados e desligados de forma alternada. Podemos também verificar que as prioridades tanto da tarefa A quanto da tarefa B estão em 0.
o ticket count estão sendo incrementados, o core ID é 0, porque estão sendo executados na minha CPU, e os nomes das funções task A e task B sendo apresentados no nosso display. Agora vamos clicar no push button conectado na porta A da nossa placa de programação. Ao clicarmos no push button, já vimos que a prioridade para a nossa tarefa A passou para 4 e a prioridade da nossa tarefa B passou para 1. Mesmo que não vejamos diferença na ação de ligar ou desligar do LED, devemos entender que as prioridades das tarefas foram alteradas. Isso quer dizer que cada tarefa com maior prioridade terá prioridade sobre as demais. Para definirmos o ciclo da tarefa que entra na CPU para ser executada, devemos configurar o tempo de VTask Delay. Quanto maior o valor de tempo de VTask Delay, maior será o tempo de bloqueio da tarefa. Para melhor ficar com a compreensão, basta modificar o tempo do VTask Delay na task B de 1000 milissegundos para 2500 milissegundos e vamos compilar. Mas antes disso, vamos pressionar o botão B para ver o que acontece. Ao fazermos isso, a nossa tarefa A passou para 1, a prioridade, e a tarefa B passou para 4. Então vamos modificar aqui o nosso VTask Delay da tarefa B de 1000 para 2500. E vamos manter a nossa tarefa A em 1500. Vamos compilar para ver a execução dessa nossa modificação. Podemos verificar agora que o LED azul fica mais tempo aceso em relação ao LED vermelho. Por quê? Porque o tempo de bloqueio que nós usamos na nossa tarefa B, que é do LED vermelho, passamos de 1000 para 2500 segundos. Antes ele ficava bloqueado por 1 segundo, agora ele fica bloqueado 2,5 segundos. Quer dizer que a nossa tarefa A ela executa mais vezes do que a nossa tarefa B. Mexendo no VTask Delay, nós teremos como regular o tempo de bloqueio, que é o tempo que ele não será executado na CPU. Então, quanto maior o tempo, será maior o tempo de bloqueio. Menor o tempo, menor o tempo de bloqueio, e ele concorre à CPU com um ciclo maior, com uma frequência maior. E com isso terminamos mais uma aula em nossa plataforma. A EduTechBlox agradece a participação de vocês e o aguardamos em nossa próxima aula. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho, pois assim continuaremos a entregar o material de nosso curso a vocês. Então até a nossa próxima aula.